Módulo Finanças e Orçamento Público, aula 3, parte 2, Conceituações Orçamento Público. Sobre as conceituações do orçamento público, acerca do orçamento público, nós temos que ele é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, que devem estar em equilíbrio, elas devem ser orçadas em equilíbrio com as receitas que serão arrecadadas neste mesmo ano. Ele é o documento do governo que reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito, para onde serão destinados esses recursos, e é no orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados que ganham o nome de receitas, como nós já vimos, e onde esses recursos serão destinados, onde eles serão aplicados, que ganham o nome de despesas. Tá? Sobre o histórico do orçamento e alguns de seus tipos, nós temos que o orçamento é baseado em estimativas do Produto Interno Bruto, além da previsão de inflação e outros parâmetros para que se estabeleçam seus valores em ato no momento da sua elaboração como ato administrativo. Tá? Com base nestes cálculos, é estimada uma receita para o exercício seguinte, para que dentro daquela receita, toda a coordenação das ações dos programas que serão desempenhados pela administração pública, elas podem estar enquadradas naquele limite estabelecido em orçamento. O orçamento público ele possui 4 modelos que serão detalhados a partir de agora. O orçamento tradicional, o orçamento de desempenho, o base zero e o orçamento programa. No orçamento tradicional, ele consiste em um instrumento contábil com uma peça de registro de entradas e saídas de recursos financeiros. A operacionalização desse orçamento tradicional, ele decorre da fixação de despesas e previsão de receitas com base no ano anterior, sempre observando o ano anterior para estabelecer o posterior. A receita, o montante de receita e de despesa que serão orçados, eles serão orçados com base nesse montante que foi orçado sempre no ano anterior. Tá? E um dos cálculos para que esse orçar ele aconteça de fato, ele está aqui apresentado como o fator de correção para compensar a inflação. Então é aplicado a taxa da inflação daquele ano, é aplicado sobre o valor do ano anterior para que se tenha um valor orçado, previsto a título de receita e fixado a título de despesa para aquele ano, já considerando cobrir a inflação do ano para o qual se estabeleceu o cálculo. No orçamento de desempenho, ele apresenta programas de trabalho e contém todas as ações a serem desenvolvidas, todas as ações da administração pública. Esses programas de trabalho, eles são um conjunto de projetos, de atividades que são elencados pela administração pública e que serão prestados para em um determinado período, para um período consecutivo, um ano após o encerramento do outro orçamento. E nesse orçamento por desempenho, a ênfase não é apenas no equilíbrio financeiro, como a gente começou falando, entre receita e despesa, mas também no resultado dos gastos, na eficácia desses gastos, tendo em vista que a aplicação de valores para que esses gastos sejam cobertos da melhor maneira possível. O orçamento base zero, ele prioriza a análise crítica de todos os recursos, em que se questiona as necessidades reais de cada um dos gastos para o qual as receitas foram destinadas. A liberação de recursos, ela será decorrente sempre da análise desses objetivos e da adequação desses objetivos aos programas estabelecidos no planejamento da administração pública, em que ela deverá justificar o porquê da existência de todos esses programas, tá? Inclusive os resultados que eles trarão para a coletividade. Dentre as suas características, destaca-se maior participação da administração de todos os níveis do planejamento das atividades e também do processo de elaboração. Ele também conta com uma fixação prévia de seus critérios pela alta administração por meio do planejamento estratégico. Ele altera a fixação dessas metas ao planejamento estratégico e também o detalhamento justificado de todas as despesas no ano, como se cada um item fosse novamente iniciado. Então, todas as despesas que estão orçadas naquele ano, elas devem ser analisadas a sua precisão e justificadas como se fossem novas despesas a serem executadas pela administração pública. O orçamento programa, comparado ao orçamento tradicional, ele utiliza-se do critério funcional programático, em que as ações elas são organizadas sob a forma de programas. Esse é o orçamento utilizado pelo governo atualmente, porque são desenvolvidos programas, são estabelecidos programas, e esses programas são destinados valores dentro do orçamento que deverão cobrir aqueles programas, destinados a todas as áreas,
saúde, educação, esporte, tá? Então, o planejamento e o orçamento, dentro do orçamento do programa, eles são integrados e a partir do planejamento é que se elabora o orçamento, tá ok? Então, no orçamento versus planejamento, aprofundando essa relação, o projeto orçamentário é levado ao Congresso, onde deputados e senadores discutem como é que acontece esse movimento, né, da aprovação do orçamento, né? Ele é planejado, é elaborado o orçamento, e aí, esse projeto é levado ao Congresso, onde deputados e senadores discutem, intitulada Comissão Mista de Orçamentos e Planos, a proposta enviada pelo Executivo. O Executivo elabora o projeto orçamentário, submete lá à Casa Legislativa, que vai avaliar a adequação desse orçamento, e aí ele vai efetuar remanejamentos de valores de acordo com o que ele julgue mais voltado para atender os interesses da coletividade. Então ele remaneja investimentos necessários para as áreas, as regiões consideradas prioritárias, tá? Intituladas, esse remanejamento, vale a pena destacar isso, que esse remanejamento de valores do projeto que vem do Executivo no seu primeiro momento é chamado de emendas parlamentares. Aí essas emendas, o projeto inicial do orçamento com as emendas parlamentares, ele é votado e aprovado até o final da legislatura. Nessa legislatura é o tempo que eles têm definido para aprovar esse orçamento, que depois de aprovado volta para o presidente da República, que vai aprová-lo, né, que vai avaliar, que vai aprová-lo para que se transforme de fato em lei. O orçamento ele é uma lei, né? Ele é uma lei. Se durante o exercício, vale ressaltar que se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização e despesa acima do limite, aí entra-se o projeto de lei de crédito adicional com aqueles créditos que nós já trabalhamos, né, que nós já estudamos na aula 2. Tá ok? Então, como conclusão, nós temos que o Sistema Tributário Nacional, ele é o sistema pelo qual são regidas todas as operações de arrecadação e investimento dos recursos públicos a título de despesas. O orçamento público, ele é a peça que viabiliza a governança pública, a aplicação e o uso de recursos pelos governos e, claro, na próxima aula nós iremos aprofundar o orçamento em discussões sobre os princípios orçamentários, aqueles que regem a elaboração do orçamento e do próprio orçamento, agora com enfoque na Constituição brasileira. Muito obrigado.